Vamos começar com o Fortaleza, Thiago Minhoca. Boa noite para você. Vamos Boa falar noite. desse jogo, um jogo com um roteiro aí, né? Parece que o jogo durou 3 horas e meia, viu? A sensação que eu tive foi essa assistindo o jogo, porque aconteceu muita coisa, né? O Fortaleza conseguiu abrir o placar com o Marinho, grande personagem do jogo, né? Fez um golaço. Mas parece que o Marinho, quando ele faz uma coisa muito extraordinária, ele parece que ele tem que compensar fazendo alguma besteira, né? A sensação que me passa é um pouco essa. E aí, no segundo tempo, né? Até antes, né, da expulsão do Marinho, o Fortaleza tomou o gol de empate. Fortaleza, que já não vinha jogando bem na etapa final, acabou ficando com um a menos aí, com a expulsão besta do Marinho. O Marinho sofreu uma falta que foi marcada pelo árbitro e mesmo assim ele conseguiu ser expulso, né? Deu uma peitada ali no jogador do Galo, do Atlético Mineiro, e acabou deixando o Fortaleza com um a menos. Aí depois teve outra expulsão do Fortaleza no jogo, ficou com 2 a menos, e dá para dizer, Thiago Minhoca, que acabou sendo até, no contexto geral do jogo, né, o Fortaleza acabou ficando no lucro com esse empate aí com o Atlético Mineiro, que inclusive estava com muitos desfalques, né? 13 desfalques, sem Hulk, sem Paulinho, sem Bernard, enfim, sem Vargas, sem muitos jogadores, Arana, né, que estava machucado, sem muitos jogadores importantes. Era uma oportunidade, né, do Fortaleza até vencer com tranquilidade, algo que aconteceu recentemente até com o próprio Bahia, né, quando pegou o Atlético Mineiro em casa, fez 3 a 0, mas o contexto do jogo e também a atuação, sobretudo no segundo tempo, fizeram aí o Fortaleza perder 2 pontos ou ganhar um ponto, Thiago Minhoca? Boa noite. Boa noite, Cássio, boa noite, Fábio, o pessoal tá acompanhando. Eu acho que o Fortaleza mais ganhou ponto do que, de fato, deixou escapar dois, né? Claro, se você fala antes da bola rolar, 2 pontos perdidos, né? Fortaleza tinha a obrigação de ganhar hoje, mas pelo contexto do jogo ali, 2 jogadores a menos, né? 13 minutos de acréscimo, segurar esse empate aí, pelo menos manteve aí a invencibilidade dentro de casa. Não tem como não começar essa análise, né, falando do contexto que eu já vinha dizendo antes, né? Quando eu citava, e aí era só uma questão de discordância que a gente tinha aqui nos raios-x, né? Se o Fortaleza brigava ou não brigava, e eu até me expressei erradamente, né, das outras vezes. Eu sabia que matematicamente Fortaleza brigava, só que o Fortaleza chegava para essa reta final sem um futebol convincente. Então, não foi o jogo de hoje, não foi só o contexto de hoje, né, das expulsões, né? Foi, na verdade, foi mais um tijolo para você descrever o porquê que o Fortaleza está saindo dessa briga pelo título, né? Como eu já tinha falado, é uma briga muito desproporcional. O Fortaleza fez o que fez até aqui, fazendo algo muito acima da média, não só acima da média, mas muito acima da média. Mas é natural que aconteça vez ou outra uma queda de rendimento. Aliás, seria muito difícil imaginar uma equipe terminar o campeonato inteiro jogando muito bem. A grande questão é porque essa queda de rendimento acabou culminando nessa parte final da temporada, nesse segundo semestre. E aí não é só o fato de o Fortaleza tem agora um tempo melhor para se preparar, né? Eu acho que o Fortaleza, na verdade, é um completo time que vem com uma queda acentuada. Então, o que se comprova daquele meu comentário de algumas semanas atrás, de algumas rodadas atrás, era muito calcado nisso. O desempenho da equipe nesse momento não credencia, de fato, brigar até o fim. Porque se eu tivesse vendo o desempenho, e aí não é sendo oportunista da situação, se eu tivesse vendo um Palmeiras caindo de rendimento e ganhando com um jogo aqui e ali, um Botafogo também caindo muito de rendimento e ganhando um jogo aqui e ali, são duas equipes que são melhores e que dificilmente tropeçam. Tropeçam e vão perder até o final do campeonato. Eles vão ter dificuldade. Só que quem está caindo de maneira mais acentuada, desses três postulantes a título, é o Fortaleza. Então o Fortaleza já vinha de uma sequência ruim fora de casa, só tinha somado 1 ponto dos últimos 12 que disputou, e nos jogos dentro de casa, as oportunidades que eram dadas, o Fortaleza estava aproveitando ali de uma certa maneira, né? Conseguiu vencer do Corinthians, mas sem jogar um grande futebol. A melhor partida desses últimos jogos do Fortaleza foi a goleada sobre o Bahia. Aí teve uma vitória sobre o Cuiabá, mas sem apresentar um grande futebol, mas só é aproveitar, já que o Cuiabá veio muito fragilizado. Só que isso não aconteceu no jogo de hoje. A grande questão do jogo
desta quarta-feira foi porque o Fortaleza tinha uma oportunidade muito boa para vencer e ele jogou no lixo. Essa foi a grande questão. O Fortaleza tem que agradecer muito esse empate, porque realmente poderia ser uma derrota exatamente pelo que virá pela frente, né? Fortaleza agora vai para 2 jogos seguidos fora de casa contra Palmeiras, um jogo de extrema dificuldade, e o duelo contra a equipe do Juventude. Então, no cenário que o Fortaleza tinha para essa partida, não podia sequer pensar em empatar, assim, o empate já seria péssimo. Então, o Fortaleza, até acho que deu para notar isso nos primeiros minutos. Eu acho que isso é uma coisa que atrapalha às vezes o Vojvoda. Eu prefiro ver o trabalho do Fortaleza sendo desenvolvido quando tem até jogos no intervalos ali, um jogo por semana, aí às vezes ali uma semana de folga e tudo mais, porque o Vojvoda, tanto em 2021 como em 2022, 2023 e também nesse 2024, que foi ali durante a Copa América, quando ele teve muitos jogos seguidos, ele consegue ir encontrando momentos de cada jogador, entendeu? Foi assim que ele percebeu que o Sacha, por exemplo, que era um jogador que estava bem escanteado, se tornou útil naquele momento. O Rossetto ganhando a titularidade, né? O próprio Breno Lopes, quando chegou e com o tempo acabou ganhando essa titularidade. Agora, nesse momento, como é um time em queda de rendimento, ele não tem tantos jogos. Não à toa, ele jogou no dia 4, jogou hoje e só vai jogar no dia 26. Então, nesse intervalo mais espaçado, fica até difícil para o Vojvoda dar respostas já em jogos logo de imediato. Então, perdeu para o Grêmio, teve que segurar aí vários dias até ter esse jogo, não ganha, acaba empatando e vai ter que agora levar mais tantos dias para enfrentar o Palmeiras fora de casa. Então, o jogo de hoje foi mais uma prova dessa queda de rendimento. O primeiro tempo do Fortaleza foi melhor do que o Atlético, verdade, mas ainda não era um Fortaleza. E sempre quando eu falo isso é para o pessoal não achar que eu estou falando que o Fortaleza tem que dar espetáculo. Na verdade, não é isso que eu falo. O ponto que eu falo que o Fortaleza tem que melhorar a sua performance. Porque muita gente fala que o importante é a vitória, não é jogar bem. E quando eu discordo dessa frase, não é dizendo que o jogar bem, não é o fato do time dar espetáculo, golear, sabe, dominar, 40 finalizações. Não, eu estou falando é ser efetivo. Quando você é efetivo, e quando eu digo efetivo, não é só no ataque, efetivo no meio de campo, para defender, para marcar, efetivo no seu sistema defensivo, porque o Fortaleza, principalmente fora de casa, tem tido um problema seríssimo, né, para tentar se defender. Isso é o que conta, porque no melhor momento do Fortaleza, durante a Série A, foi a efetividade que foi a grande marca dessa grande campanha que o Fortaleza conquistou até então, o que não está acontecendo nesse exato momento. Então, quando o Fortaleza abre o placar, e é bom lembrar, tinha tomado uma bola na trave, né? Na trave, na trave do Saravia, foi a primeira boa chance do jogo ali do Atlético Mineiro, ali já ficava o alerta, né? De uma equipe que tinha ainda as dificuldades. Claro, o gramado atrapalhou muito assim as duas equipes, né? Muitos jogadores escorregando. E o Fortaleza abre o placar numa bela jogada, aliás, ali pelo lado direito, né? Com participação do Hércules, se eu não me engano, foi do Tinga, acho que foi do Hércules. E aí, ajeitada de bola ali do Martínez, né? Que conseguiu estar muito atento à jogada. E o Marinho abriu o placar num belo gol, aliás. Um chute ali que o Everson também acabou aceitando, mas também como era um chute de muita proximidade, o gol ali muito bem merecido ali, né? Exatamente naquilo que eu estava falando, na efetividade. Foi a primeira finalização do Fortaleza. E a primeira finalização, o Fortaleza concluiu. O que não aconteceu minutos depois, né? Ao longo do primeiro tempo, quando o Fortaleza perdeu chance com Moisés, perdeu chance com Lucero. Então o Fortaleza teve as oportunidades para ampliar esse placar e não ampliou esse placar. E aí é onde o futebol paga o preço. O Atlético Mineiro não fazia um grande jogo, mas já demonstrava em algumas possibilidades que poderia conseguir esse empate. Não à toa, ainda no primeiro tempo, né, uma bola alçada na área do Bruno Fux, o zagueiro, e o Igor Gomes perdeu uma grande chance ali, né, uma bola que passa a trave, mas que já demonstrava os problemas que o Fortaleza ainda poderia ter ao longo do jogo. Na volta do intervalo, o Vojvoda não mudou nada de panorama, mas eu sentia realmente um Atlético Mineiro melhor, mais incisivo, e aí é onde é o ponto onde eu vejo que o Fortaleza tem pecado nesses últimos jogos. O Fortaleza não está sabendo responder a isso. O Fortaleza não consegue mostrar sustentabilidade defensiva. O Fortaleza não consegue demonstrar efetividade ofensiva. E aí se torna um jogo onde o adversário fica sempre possível a conseguir o gol, ou caso o Fortaleza não conseguir matar numa jogada, numa escapada,
Então sempre fica um jogo perigoso. Aliás, é até uma coisa que se assemelha, eu falo muito isso, não só do Fortaleza, mas também até do Ceará, né? Os dois são muito parecidos, que é ali, é 1-0, os dois não conseguem matar o jogo muitas vezes, e o adversário está sempre ali, né, com a possibilidade de conseguir um empate, né? Às vezes eles conseguem a vitória. Nesse caso, acabou tomando um empate ali no começo do segundo tempo, uma jogada estúpida mesmo assim que o Fortaleza permite, né? Ali a recomposição muito mal feita. O Tite também não sobe, é uma deficiência que ele tem, né? O Fausto Vera cabeceia ali com muita tranquilidade para conseguir o empate. E aí depois o jogo muda totalmente o panorama, porque antes mesmo da expulsão, o Fortaleza já não conseguia mais criar, o Fortaleza já não tinha mais um ímpeto, né? Moisés, por exemplo, um dos jogadores que mais errou ao longo da partida, não conseguia fazer nenhuma jogada. O Marinho também recebendo muita bola pela direita e prendendo demais essa bola, querendo fazer a jogada individual sem efetividade, e aí o Fortaleza foi só, digamos, perdendo tempo, né? Sem nenhum tipo de qualidade. Acho até que o Vojvoda já poderia ter feito uma troca ali logo no início, o que ele não fez. E essa questão aí, já entrando no lance do Marinho, né? Que já meio que estava desenhada no jogo anterior, que foi contra o Cuiabá. No jogo do Cuiabá, o Marinho estava muito irritado, foi com o jogo contra o Grêmio. Acho que foi contra o Grêmio, eu acho. Não, desculpa. Acho que foi contra o Cuiabá mesmo. No Grêmio é que ele acaba não jogando. Naquele jogo, o Marinho, por exemplo, ele já tinha passado por uma situação como essa de nervoso dentro de campo. E várias vezes o Tinga falou com ele para ter a cabeça no lugar. E nesse lance especificamente, era um lance onde o jogador do Atlético tomaria um amarelo e de maneira desnecessária. É bom lembrar que minutos antes o Pacheco também foi tirar satisfação com o Isso. jogador do Atlético porque fez uma jogada ali de efeito. Então, assim, um time que chega numa reta final como essa, não tem a cabeça no lugar de entender que você está jogando em casa, que você está enfrentando um adversário que vai realmente tentar gastar o tempo, vai ser um adversário que não está ali com a sua força máxima. Então, a primeira coisa que o Fortaleza tinha que ter em mente era ter a cabeça no lugar. E esse indício não está apenas nesse jogo. Esse indício já está em outros jogos. Os jogos contra o Corinthians, agora nas quartas de final da Sul-Americana, e tantos outros jogos lá que o pessoal sempre gosta, que acho que eu sou repetitivo, mas são jogos que também é uma marca desse Fortaleza nessa temporada. O Fortaleza é uma equipe que viveu um grande momento, que teve grandes peças funcionando, mas esse mesmo Fortaleza que a gente elogia é o mesmo Fortaleza que a gente tem que criticar, porque essa faceta, ela sempre está à tona. Aconteceu parecido no jogo do Cuiabá, aconteceu no jogo do Potosí, aconteceu em vários jogos, né? Assim, quando eu digo vários, é normal acontecer 1 ou 2, 3 jogos durante a temporada, mas não 4, 5, 6 jogos durante a temporada o Fortaleza passar por essa dificuldade. Então faltou inteligência emocional ali para o Marinho para entender o contexto, e eu diria até que essa expulsão foi o fator determinante para o Fortaleza se perder por completo, porque com um jogador a menos e um Atlético Mineiro, né, sabendo gastar o tempo ali, acho que até eles acharam que o empate era de bom tamanho, claro, ia tentar vencer, mas sem correr nenhum risco de sair perdendo. Você O achou Fortaleza. justa, Thiago Minhoca, a expulsão do Marinho? Tem A do discussão? Marinho foi justa, a do Marinho foi justa. O Marinho não precisava ter feito aquilo. Acho até que o ato poderia contemporizar, mas foi uma jogada que não dá para dizer que foi errada a expulsão. Ele simplesmente foi lá no jogador, deu uma peitada, não foi uma agressão, 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 mas foi uma agressão, né? Você pode dizer uma agressão leve, deu uma É. peitada ali. É porque, pela maneira como o jogador do Atlético Mineiro cai no chão, fica parecendo que foi um tapa, um soco, e não Pareceu um foi, né? tiro, né? Pelo... Exato. Mas ali, de fato, não precisava, entendeu? É um jogo como esse, dentro de casa, o jogador acabou de fazer uma falta em você, o cara vai tomar um amarelo. Então, assim, qualquer justificativa, e o Marinho ficou colocando ali a mão no olho, numa jogada do primeiro tempo, que foi um lance totalmente acidental. Então, trazer essa narrativa, que eu já vinha criticando lá do jogo do Cuiabá, que ele perdeu muito a cabeça ali, isso tem que ser cobrado internamente. Não dá É, para o Marinho sair tem desse jogo. 34 anos, né? Não é nenhum Não, não, garoto. o que eu estou dizendo, o Marinho, na verdade, sempre foi assim, só para deixar claro. O que não dá para ser permitido nesse momento é o Fortaleza passar a mão na cabeça do Marinho. É só olhar o que aconteceu no jogo do Cuiabá e olhar o que aconteceu no jogo de hoje. Ele foi um jogador prejudicial para aquilo que já não estava bem ao longo do segundo tempo, ali no começo do segundo tempo. O Marinho já não estava jogando tão bem, outro jogador já não estava jogando tão bem, e a expulsão foi determinante para o Fortaleza ter dificuldades ainda mais para conseguir o resultado, né, que era necessário. Claro, o ponto principal que acaba atrapalhando tem a ver com a expulsão,
mas o futebol também já não era tão organizado dentro de campo. Eu já vi em alguns jogos do Fortaleza ter um jogador a menos, com adversários até mais frágeis, como era o caso hoje da equipe do Atlético Mineiro, e conseguir mesmo assim estar um pouco organizado. Mas era um time que não sabia soltar a bola, que prendia demais, que errava demais muitos passes. Então esse cenário foi deixando o jogo, e cada vez que eu estava assistindo eu falei, cada vez mais eu acho que esse empate com o Fortaleza está se tornando valioso. E aí veio a segunda expulsão, já na reta final, do Tinga. Essa é uma expulsão que eu tenho uma certa dúvida se eu daria realmente o vermelho ali direto, porque a falta existe, obviamente existe, mas eu fiquei com a impressão que o jogador do Atlético Mineiro não estava com essa bola dominada, entendeu? Até acho Isso. que ali, do jeito que ele toca na bola, a bola acaba escapando ali. Eu Ainda tinha não um Tite, daria. né, ali É, perto dele. eu, eu Não não tão perto, daria. assim, É, mas eu, se a assim, expulsão teria que ser, o árbitro é, considerou uma chance clara e é, manifesta de gol, né? eu acho Dá para passível. dá para É, discutir isso. isso, eu acho passível para expulsar. Mas quando eu olho o lance por completo, aliás, no ao vivo eu já tinha reparado e no replay falei, eu não daria vermelho para essa jogada. Eu acho que caberia ali uma segunda análise, se o árbitro, assim, porque também pode haver a interpretação. E ali na reta final, o quê? Com dois jogadores a menos se tornava agora sobrevivência, né? E foi isso que aconteceu. Então foi o Atlético Mineiro insistindo, Bruno Pacheco salvou uma bola ali que foi fundamental. O Scarpa chegava para fazer o segundo gol ali da virada e ele evitou. Outras chances também, a defesa tirando. Então vários jogadores ali se esforçaram, né, para evitar de ter a primeira derrota em casa nessa Série A. Então o empate tem que ser comemorado pelo contexto que se desenhou na reta final. Mas o sentimento desse momento, e deu para ver isso claramente no Castelão, claro, o horário péssimo, né? Quarta-feira e tudo mais, pouca gente hoje na Arena Castelão. Nesse contexto atual, o Fortaleza vai precisar trabalhar muito, sabe, ao longo desses próximos dias. E aí eu não digo nem para uma garantia de um futebol melhor, mas um equilíbrio mais como time. Eu sinto que o Fortaleza nesse momento está desequilibrado, o time não está bem. Eu até gostei da escalação que o Vojvoda fez. Acho que as escolhas que ele acabou fazendo ao longo do jogo, algumas delas eu discordo bastante. Por exemplo, não teria tirado o Kaiser naquele contexto ali, por mais que ele tivesse acabado de entrar, mas tinha outros jogadores também para sair. Eu acho que ele era um jogador melhor para ficar lá na frente, para, sabe, segurar, para chamar uma falta. É muito mais um jogador de um perfil do que o Breno, por exemplo, que precisaria receber uma bola, tendo um espaço para atacar, para fazer uma jogada, o que na verdade nos últimos jogos ele não tem sido. Então, acho que na soma geral, né, o ponto ele é valioso e agora é tentar não viver aquela situação que aconteceu em outras temporadas. Em 2021, o Fortaleza teve uma queda de rendimento no segundo turno. Em 2022, foi o primeiro turno que começou muito mal, ali quando estava conciliando com Copa do Brasil e Libertadores. E no ano passado, teve também, depois da perda do título da Sul-Americana, né, uma sequência negativa. Então, assim, acontece isso na era Vojvoda, não é a primeira vez. Então, pelo quarto ano seguido, acontece uma queda de rendimento, os resultados não aparecem, e esses próximos dois jogos fora de casa, o Fortaleza tem que jogar de uma maneira muito empenhada. Não é garantia de que você vai pontuar contra o Palmeiras, mas você tem que fazer o melhor jogo possível. Se vencer, é aquela coisa, é tentar recuperar o que você deixou escapar dentro de casa. Fortaleza hoje poderia chegar a uma marca histórica de 13 vitórias seguidas, o que não aconteceu, né, que seria até uma marca, ia bater junto com a do Palmeiras, e agora, né, vai ter bem mais jogos fora de casa do que dentro de casa, serão 5 jogos fora de casa, com 3 apenas em casa, para tentar garantir essa vaga de Libertadores, que eu acho que é isso que o Fortaleza tem que ter em mente até o final, para não se perder em meio a essa sequência negativa que ele está passando. Cássio, obviamente você não viu o jogo, né, porque estava acompanhando no mesmo horário Sport e Operário, mas sobre o resultado, é um resultado que realmente faz o Fortaleza dar adeus ali a uma possível disputa pelo título. Claro que a rodada começou, né? Se ele tivesse vencido, ficaria a 2 pontos, né, do Botafogo, e aí torceria por um tropeço, mas não venceu. Botafogo e Palmeiras ainda vão jogar. É aquele jogo ali que, depois desse, a realidade é realmente ali se manter no G4. Enfim, o título já fica realmente distante. Fábio, nesse momento o Fortaleza está a 4 pontos. Vamos considerar que o Botafogo perde o jogo, nem pontua. Mas o Fortaleza já está a 4 pontos
do Botafogo, restando 8 jogos para o Fortaleza. Eu não sei se Minhoca sabe isso de cabeça, mas exceção feita a uma bizarrice como a do ano passado, talvez a de 2008 ali, que São Paulo e Grêmio, não sei se essa altura já tem mudado, mas tirando a bizarrice do ano passado, do Palmeiras e Botafogo do ano passado, não é a coisa mais fácil do mundo tirar 4 pontos em 8 rodadas para quem está brigando pelo título, não. Porque é um momento onde se derrapa muito pouco. Assim, faltam 8 jogos para o Fortaleza. Na prática, ele já precisa de 2 rodadas quase perfeitas para tirar a vantagem e outras 6 para segurar a vantagem. Então, perceba assim que é quase uma campanha onde não tem margem para nada. Então, matematicamente dá, mas em termos de lógica, nesse momento, de lógica, porque antes a gente estava falando de uma lógica que era a um ponto, ou o Fortaleza era líder, derrotava um ponto ele ganhar, o outro empatar, passou. Então, assim, mas nesse momento são basicamente 2 rodadas. O Fortaleza somar 6 pontos, isso vamos considerar que o Botafogo primeiro perca nessa rodada, né? Eu não estou nem considerando que ele vai pontuar. Ele perde nessa rodada. Aí nas próximas 2, o Fortaleza tem que vencer e o Botafogo tem que somar no máximo 1 ponto. Então, assim, não é a lógica. Agora, perceba que se isso acontecesse, significaria que o Botafogo somaria 1 ponto de 9. É o que aconteceu no passado. Mas o time desse ano é muito mais sólido. É um time que os caras estão fazendo gol na seleção brasileira, que nessa data FIFA, detalhe, na seleção argentina também. Assim, o time do Botafogo faz gol pela seleção brasileira e pela seleção argentina. Então, é um time mais sólido que do ano passado. É um time mais sólido que do ano passado, mas e que nesse momento o Palmeiras era o perseguidor mais forte do que o Fortaleza natural. E nesse momento parece ser contra a lógica. Assim, teria que ser, o Botafogo teria que maltratar muito a sua torcida 2 anos seguintes. Não é perder o título para o Palmeiras, que isso até pode acontecer, porque os dois ali estão parelhos. Mas eu estou me referindo a seria maltratado nesse momento, pelo jeito que está a tabela, perder para o Fortaleza. Dessa forma, perder para o Fortaleza nesse momento seria maltratar demais. E ainda tem a questão do desempenho, né, do Fortaleza, que realmente hoje não foi bom. Eu nem entrei nisso, porque se fosse por desempenho, acabou. Isso. O desempenho do Botafogo tá muito melhor, né? Hoje eu achei um time sem muita intensidade, até para um time que estava muito tempo sem jogar, um time espaçado, né? Sobretudo no meio de campo. E a minha pergunta para você, Thiago Minhoca, um time que joga com 3 volantes em tese, claro que não são volantes essencialmente marcadores, mas eu achei que o Fortaleza marcou muito mal no meio de campo. Assim, as transições do Atlético Mineiro ali para os contra-ataques eram até de forma muito tranquila e muito fáceis. Você concorda? No primeiro tempo eu senti ali mais pelo lado esquerdo, o Pacheco até agora, apesar de ter ali na reta final ter sido bem importante para evitar a derrota, né? Mas eu senti ele com dificuldade na reposição. Eu acho que o problema não foi bem o meio de campo. Eu senti que, em termos defensivos, por exemplo, e aí uma característica, né? Você ter o Lucero, que é um jogador que dá pouco combate, e eu tava gostando do primeiro tempo do Lucero, sabe? Eu acho que ele tava conseguindo prender bola, ele tava conseguindo ajudar em algumas construção de ataque, algo que ele não tava nem conseguindo fazer em outros jogos. O que eu senti realmente de dificuldade do Fortaleza foi na volta do segundo tempo. Porque na volta do segundo tempo, aí já era um time que me pareceu, né? Claro, tudo é impressão, acomodado, assim, de relaxado, como se não fosse possível se atrapalhar. Eu acho até que nesse ponto o Fortaleza ele é muito cuidadoso para entender que as coisas não vão vir fáceis, mas às vezes é o comportamento dentro de campo. E nessa questão do comportamento, por isso que eu acho que, por exemplo, quando o Pacheco vai lá tirar satisfação de uma jogada que sinceramente não teve nada demais na jogada, não teve nada demais. O jogador fez uma firula, ele não fez nada para cima ele sequer passou pelo Bruno Pacheco, que o Bruno Pacheco fez a falta. Então, se o cara fez aquilo ali, beleza, o cara não fez nada, o cara não botou debaixo das pernas dele, o time não estava ganhando, era um empate, era começo de segundo tempo. Não precisava o Pacheco tirar a satisfação com o cara, não havia a menor necessidade. E principalmente o Marinho, não havia necessidade alguma do Marinho criar uma situação como aquela, como criar em tantas outras jogadas, buscar, foi uma coisa até que eu estava citando isso no Twitter, pelo jogo do Brasil, né? O Brasil na goleada. O que às vezes me incomoda numa equipe que está muito preocupada com falta dentro de jogo. Tá despreocupada em jogar futebol. Tá preocupada se o juiz vai amarelar o outro jogador. Se tá preocupada se aconteceu uma falta aqui. Se saiu para lateral, assim. É uma coisa que me irrita, aliás, no futebol, sabe? Quando eu vejo... E aí não é só o Brasil. Futebol sul-americano, de uma maneira geral. A preocupação dos jogadores não é com jogar futebol. Não é tentar fazer gol.
é tentar ganhar vantagem. O Mariano, por exemplo, pelo amor de Deus, assim, em vários momentos, chegadas, o cara ficava se rolando no chão como se fosse uma situação. Então, tudo bem, dá para entender o contexto. Os caras estavam ali para tentar ganhar um tempo, mas é uma coisa que me irrita no futebol. Assim, eu entendo que faz parte do futebol, mas é algo que, pelo menos pelo lado do Fortaleza, né? Foi zero inteligência para entender o que o jogo necessitava, né? Eu cheguei a conversar com o Alex Santiago, o atual presidente, no jogo contra o Rosário, pós-jogo, e ele mencionou que naquele jogo a arbitragem estava muito mal. Ele falou uma coisa que é certíssima, e que isso tem que ser sempre colocado para os jogadores. Olha, se a gente se preocupar com a arbitragem, o Fortaleza estava empatando o jogo contra o Rosário, vão ser duas preocupações que a gente vai ter que ter ao longo da partida. A primeira, com a arbitragem. A segunda, com o resultado. Então, o Fortaleza não teve o devido cuidado com o jogo. Um jogo extremamente acessível, o Fortaleza deixou escapar, não só pelo nível de futebol apresentado, mas principalmente pelo emocional. O Fortaleza, mesmo com a vantagem no placar, o Fortaleza não teve a letalidade para fazer o segundo gol e muito menos saber lidar na hora que o adversário tinha empatado o jogo. Então, esse cenário são situações que o Fortaleza tem que saber trabalhar ao longo dessas oito rodadas que ainda vai ter pela frente. Sem isso, aí não importa, poderia ser três volantes, poderia ser um meia, poderia qualquer formação. Se emocionalmente você não está conectado com o jogo, você vai deixar escapar pontos pela reta final do campeonato. E foi isso que atrapalhou o Fortaleza. Quando perdeu o título da Sul-Americana no passado e passou muito tempo sem ganhar na Série A, foi isso que aconteceu também na reta final de 2021, quando o time, ali acho que até meio que aceitável, porque perdeu muitos jogadores por lesão, perdeu Pikachu, perdeu, no caso, o Crispim e tudo mais, ali era um elenco mais limitado, mas o elenco desse ano não ter o emocional suficiente para lidar com uma situação como essa, não é nem uma rivalidade tão grande assim, sabe? Não é um duelo contra o Bahia, não é um duelo contra o Vitória, não é nem uma equipe desesperada, porque podia ser uma equipe que estava ali, um Fluminense, sabe? Uma equipe que está assim no desespero para sair de uma situação delicada, ou uma equipe que está brigando para título, ou uma equipe que está tentando chegar numa zona de Libertadores. O Fortaleza se perdeu emocionalmente contra uma equipe que está preocupada com o jogo do final de semana contra o Vasco, sabe assim? Está preocupada no jogo contra o River Plate daqui a uma semana. E o Fortaleza... 13 desfalques, né? Exato. Então, assim, na verdade, o jogo de hoje, para mim, não está muito na formação tática, não. Porque, para mim, os jogadores que o Fortaleza tem qualidade suficiente para bater esse Atlético Mineiro. Agora, não teve, foi inteligência emocional, e aí, queira ou não, o principal nome que acaba atrapalhando isso é do Marinho, para não saber conquistar hoje os 3 pontos. E o Pochettino no banco ainda, Thiago Minhoca? Eu vi alguns torcedores reclamando disso. Não Eu seria um teria bom jogo colocado... para ele voltar? Já que ia Eu pegar um gosto. time ali que só ia querer se defender e tal, só contra-ataque. Não O deveria ter Pochettino, utilizado hoje? o Pochettino vem mal, certo? Só para deixar claro, ele vem realmente numa queda de rendimento. Então, ser engenheiro de obra pronta nesse momento que o time acabou não jogando bem por conta do Pochettino, eu acho muito forçado nesse momento. Eu acho apenas que a escolha do Vojvoda, eu até achei interessante. Aliás, eu gosto de imaginar que Rossetto e Martínez estão como titulares ou estão em campo juntos no momento, porque as jogadas acontecem. É só olhar. Dos últimos jogos do Fortaleza, a melhor partida que foi contra o Bahia envolveu uma grande partida de Rossetto e Martínez, os dois sendo titulares. Os dois jogaram muito bem. E eu acho que os dois estavam jogando bem na partida de hoje. A grande questão foi no momento em que, emocionalmente, várias peças, né, o Moisés, o Marinho, começam a realmente jogar mal, o Lucero sem participar. Então, para mim, parte muito daí. Agora, eu teria feito diferente que o Vojvoda. Eu não teria colocado ali, naquele contexto, um jogador da característica do Pikachu, sabe? O Pikachu, apesar de ter toda uma estrela, decide muitas vezes os jogos, eu pensaria em colocar o Pochettino, sabe? Naquela ideia, quando teve a expulsão do Marinho, eu teria pensado em colocar exatamente o Pochettino para ver se ajudava, mas embora assim, eu não sei, o ambiente ali do Fortaleza me parece tão acomodado, me parece tão sem ambição, assim, entender o contexto, e aí vai se perdendo emocionalmente ao longo da partida, a ponto de só a ausência do Pochettino não ser, na minha avaliação, justificável para a queda de rendimento ou para o resultado que aconteceu na noite de hoje. Muito bem.
Alô, Roberto, o nosso campinho já está pronto? Está sim. Então vamos colocar na tela aí para as análises individuais dos jogadores do Fortaleza hoje, começando com o João Ricardo, né, que falhou no jogo anterior contra o Grêmio, mas hoje foi bem, né? Foi bem, foi bem. Eu acho que Sobretudo naquele momento final, né, da pressão do é, Atlético, ele eu acho que assim, não teve grandes finalizações para ele trabalhar. As finalizações que foram ou foram para fora ou até fracas. Acho que ele conseguiu ir de maneira razoável para bem, assim, porque eu acho que deu para notar isso, né? Eu não estava lá no estádio hoje e eu senti o torcedor um pouco angustiado porque o João não fazia logo a reposição rápida, né? Gastava mais o tempo, mas ali na reta final era compreensível porque se você coloca a bola em jogo era mais provável que o Atlético Mineiro tivesse chance de fazer o segundo gol do que o Fortaleza conseguindo uma escapada. Então acho que ali até de maneira certa. Então eu vou pensar em colocar um jogou bem, assim, sabe? Não acho que também entre o bem e o razoável, eu vou ficar mais no bem aí. Acho que o João também conseguiu fazer o que foi necessário para ele. Então, jogou bem para João Ricardo. muito bem. Agora vamos para a linha de defesa. Vamos começar com a dupla de zaga, que hoje foi Brits e Tite, né? O Kusevich estava com a seleção chilena, né? Foi E desfalque. suspenso. Suspenso também. Estava suspenso também. A dupla de zaga, e aí também é bom lembrar, né? O Cardona não jogou. O Cardona teve um problema médico e aí também não pôde atuar. Eu colocaria uma partida do Brits boa. Em alguns momentos ele estava nervoso em campo e tudo mais, mas ganhou muitas jogadas. Algumas jogadas ele cometeu falhas também, mas foi um dos jogadores que eu mais gostei ali, sabe, do sistema defensivo. Eu acho que ele fez uma partida boa, no geral, né, mas teve momentos ali. Lembra muito o João Ricardo também, assim, mas ofensivamente ele cometeu algumas falhas também, assim, quando apoiou. Estava jogando de zagueiro, mas na reta final jogou até mais de um lateral direito, né, já que o Fortaleza tinha colocado o Pedro Augusto ali na reta final. Então, para mim, bem pro Brits. Já o Tite, eu acho que ele falha na jogada do gol, mas ele consegue cortar uma bola ali já nos minutos finais. Eu vou botar um razoável pro Tite. Claro, a falha do gol é uma desatenção dele muito grande. Ele tem esse problema seríssimo, né? Acho que realmente o Cardona e Kusevich, para mim ainda é a melhor dupla. O Brits nesse momento, apesar de eu gostar muito dele, não coloco ele como um jogador, enfim, que acaba acrescentando tanto quanto a dupla que eu considero melhor, né? Os laterais. Cara, o Tinga para mim começou bem o jogo. Aliás, teve uma jogada no primeiro tempo que ele quase escorrega e ele consegue cortar. Tava difícil se manter em pé durante o primeiro tempo. E eu gostei do primeiro tempo do Tinga, mas no segundo tempo ele teve mais dificuldade, teve a expulsão no final, como eu falei, eu não daria ali. Vou ficar também com razoável pro Tinga. Acho que fez uma partida razoável. Eu gostei mais do primeiro tempo dele, o segundo tempo acho que ele teve uma queda de rendimento, mas o time todo já estava muito mal. E a importância do Tinga também em termos. Eu ainda prefiro hoje ainda o Tinga do que o Mancuso. Eu sei que tem muito torcedor que não gosta, mas eu ainda acho que o Tinga consegue exercer melhor essa função do que o Mancuso. O Mancuso eu acho que ele tem mais dificuldade para entender esse esquema de jogo. Eu acho que vai precisar de mais tempo. Mas vai ser titular, né? No próximo jogo, já que o Tinga foi expulso. Pacheco, eu não estava gostando do primeiro tempo dele. Na reta final, ele foi fundamental para garantir o empate. Então, eu estava pensando em colocar um jogo mal para ele. Mas ele vai acabar ficando com razoável por evitar, né, a derrota ali. Foi fundamental. E os minutos finais também ele acabou sendo determinante. Mas, como eu falei, né, não achei nada inteligente ele ter que tirar a satisfação ali com o jogador. Seria realmente um jogo mal. Mas o gol que ele evita foi fundamental para o Fortaleza somar um ponto que pode, né, lá na frente ainda fazer uma diferença Isso. muito grande para uma confirmação de Libertadores ali na fase de grupos. Então eu vou ficar com razoável para o Bruno Pacheco. Bom, vamos agora para a trinca de meio de campo, né? Rosseto, Hércules e Emanuel Martins. Vamos lá, o Rosseto para mim estava bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele teve muita dificuldade na marcação. Ainda é um jogo. O que eu mais gosto do Rosseto, e uma coisa que eu sempre admiro em muitos jogadores, assim, é a qualidade
de você dar tranquilidade para o time pensar. Então, o cara que fala que o Rossetto só toca de lado, só toca para trás, às vezes não enxerga o tempo que o Fortaleza ganha para uma jogada quando ele clareia uma jogada. Então, para mim, isso é fundamental, que o Rossetto não é só o passe lateral simples, né? Que toca para um cara e aí tá vindo uma marcação ali. Não, ele sempre solta para o jogador que tem mais tempo para pensar. E nesse ponto, assim, vai ficar. Eu vou ficar com o jogo bem, assim, do Rossetto, né? Porque o jogo mudou totalmente o panorama ali na reta final e teve que sair, mas eu vou ficar com o jogo bem. Foi um dos jogadores que eu gostei. O Hércules também fez um jogo bastante de entrega, mas eu vou ficar com razoável para ele, porque eu acho que em alguns momentos faltou uma melhor leitura de jogada, porque queira ou não, ele era o volante que saia mais pro jogo. Essa combinação defensiva, às vezes ele fazia o balanço defensivo, na minha avaliação, um pouco ruim, ficou assim a desejar em certos momentos, mas pelo nível de entrega, e ele, principalmente ali na reta final, ganhou algumas jogadas interessantes, acho que vai ficar nesse razoável. O Martins fez um primeiro tempo excelente, assim, muito bom, aliás, muito bom, muito bom. Mas eu vou acabar descendo uma casa aí para ele, vou botar para o jogo bem, porque no segundo tempo ele teve muita dificuldade. Fortaleza, muito difícil recuperar a bola, e o Martins não tem muito essa. Mas é bom lembrar, teve uma jogada no primeiro tempo que ele toca na bola e aí cai no pé do Moisés, que acaba desperdiçando uma jogada que poderia ter tocado no Lucero. E é até aí que eu acho que eu consigo falar bem, assim, sabe? E aí agora vai vir a galera mais a criticar, né, nesse contexto aí que o Fortaleza passou no jogo de hoje, que é o ataque. Muito bem, vamos começar pelo Marinho. Aí já Que pode tava colocar um. bem, assim. Eu achei Tava o Marinho. bem. Eu O acho que, primeiro na tempo. verdade, da frente era o único jogador perigoso ali. Que esse É, cara pode fazer alguma coisa. o, Errava o, muito, né? primeiro, Mas. o primeiro tempo do Marinho foi muito bom, muito bom. Mas não tem como eu não colocar um muito mal para ele, porque apesar dele ter feito um belo gol, apesar dele ter dado um passe ali para o Moisés, que também foi uma jogada muito bem ensaiada, eu vou colocar muito mal, porque eu acho que o que compromete muito, muito, muito o resultado é a expulsão dele. Sabe assim? Não tem como, nesse exato momento, aliviar pelo primeiro tempo dele. É uma burrice, né? Resumindo, é isso. É uma burrice muito grande um jogador não entender que tudo estava a seu favor, sabe? O jogo estava bom para ele. Tudo bem que ele já não estava acertando mais algumas jogadas no segundo tempo, mas você sofreu uma falta e perder a cabeça dessa maneira. Então, assim, tem que ter pelo menos assim, na minha avaliação, uma crítica mais forte nesse contexto. Porque o Fortaleza podia estar jogando mal, mas com 11 jogadores a possibilidade aumentaria. O Atlético Mineiro não ia gastar tanto tempo com a bola como ele estava gastando, né? Então, assim, acho que prejudicou muito a equipe, né? Assim, acabou atrapalhando muito a possibilidade do Fortaleza sair vitorioso no jogo de hoje. Moisés também é outro que vai como muito mal. Pode colocar muito mal, porque aí esse já teve realmente uma atuação desde o começo muito ruim. O Moisés, ele nem chegou a criar jogadas, ele recebeu ótimas oportunidades. Essa que o Martínez toca na bola e ele sai em direção, ele limpa a jogada e tinha o Lucero em melhores condições ali para finalizar. Já que ele bateu para fora, aí a crítica tem que existir. Outras tantas jogadas que ele não conseguia passar, né, muito, muito, muito mal. E no segundo tempo, para mim, estava sendo de longe. Acho até que o Vojvoda errou nessa troca. Era para ter sacado o Moisés nessa troca aí ele poderia, por exemplo, ter colocado ali o Pochettino, poderia ter colocado o Caleb, mas o Moisés, assim, talvez até em termos de desempenho, o Marinho ainda tem um desempenho dele, né? Mas é porque o Marinho fez algo mais grave ao longo do jogo. O Moisés não, o Moisés esteve muito mal ao longo da partida, foi muito mal mesmo. Lucero, eu vou colocar como jogou mal. E aí é muito mais pelo contexto que se desenha para ele. Eu não estava achando um jogo ruim do Lucero. Eu acho até que estava um jogo ali de bom para razoável no primeiro tempo. Mas ainda dá para ver ele sem. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele finalizou exatamente por estar querendo ali dar uma resposta, mas foi uma finalização péssima. E no segundo tempo ele estava pouquíssimo produtivo. E uma coisa também que eu já tenho falado há muito tempo que me incomoda no Vojvoda é não olhar logo para o Kaiser e o Kaiser logo ser o substituto imediato. Essa troca de colocar aí o Breno Lopes, tudo bem que talvez ele não quisesse um jogador lá referência, mas eu acho que o Kaiser poderia fazer essa função
um jogador a menos, para segurar essa bola no ataque, para prender a bola, não teria sacado nesse sentido, e aí já dando a avaliação aí para a galera que viu do banco, né? O Kaiser, por exemplo, não tem como ter nota, né? Ele entrou e ele saiu. Então, basicamente, 9 acho até minutos e meio. eu não teria sacado o Kaiser naquele contexto. Eu sei que na cabeça do Vojvoda era melhor ter um Brenner, era melhor ter um Pikachu para recompor, mas eu prefiro ainda mais um Kaiser, sabe? Naquela reta final, um jogador lutando mais, brigando mais, chamar uma falta, uma jogada de força no ataque. Eu ainda preferia ter tido o Kaiser. Então, o Kaiser, para mim, vai sem nota, eu teria o mantido. Quem entrou antes, né? Pikachu, eu acho que ele entrou razoável também, chegou a participar de algumas jogadas, mas a dinâmica do Pikachu é diferente, assim. Ele até entrou um razoável para bem, mas eu vou ficar no razoável pro Pikachu. Breno Lopes também foi outro jogador que sofreu uma falta ali, amarelou, mas eu não tenho gostado do Breno Lopes nos últimos jogos. Eu acho que ele tem tido muito excesso de querer trabalhar muito a jogada e às vezes não é um jogador tão objetivo como foi no começo, quando ele chegou no Fortaleza, né? Eu até acho que a renovação dele, eu teria esperado até ali próximo ao final da temporada para tomar essa decisão. É um jogador que não me agrada tanto, apesar de ter sido um dos jogadores mais importantes dessa campanha até aqui. Então, o Breno Lopes também vai ficar com razoável. Vou ficar com razoável. O do Pikachu é um pouco mais para verde, o do Breno Lopes é mais para laranja ali, mas sem causar muito efeito. Pedro Augusto e Zé Wellison ali na reta final foi para ganhar, né, um pouco mais do sistema defensivo. Entraram também de maneira razoável, mas talvez eles porque tinha 12 minutos, já dá para colocar, mano. Vou botar razoável nos dois também. Não vou colocar. O Pedro Augusto teve uma jogada lá que podia ter trabalhado melhor. Tinha 2 jogadores do lado, foi dar um chutão só para ver se ganhava tempo. Então, é isso. E aí, já entrando no Vojvoda, né? Cara, eu acho que o Vojvoda Mas demorou pecou. muito para mudar, porque o time tomou o gol logo cedo, ele ainda esperou uns 10 minutos para fazer a primeira alteração. Ele tem essa dificuldade, né? E dá para ver que o Vojvoda é um cara muito empenhado em fazer o time jogar bem, para o time não estar disperso. Dá para ver isso muito na beira do gramado. Mas esse diálogo não está batendo no atual elenco, assim. O time não está conseguindo corresponder, está bagunçado em muitos momentos. E eu diria até que hoje parte das trocas que ele fez também não deram a melhor opção. Claro, um time que não está jogando bem, não sei se outras trocas teria dado o devido efeito, né? Porque de fato o time está jogando muito mal. Acho que o Sacha, por exemplo, nesse momento está fazendo uma falta importante, porque ele é um jogador de marcação melhor. Então, para mim, eu vou colocar eu diria que um razoável pro mal, vai. Agora eu não sei. Razoável do mal ou do jogou mal, exatamente? Porque assim, eu acho até que a ideia de time A dele foi escalação muito você boa. concordou, né? Então, A escalação concordei completamente. Aliás, seria o meu. Esse é meu time até o final do campeonato. Sabe assim, eu gosto muito dessa, com exceção do Tite ali e talvez do Brits ali, a minha dupla de zaga seria diferente. E talvez ali, quem sabe o Hércules mais adiantado. Mas o que eu acho que o Vojvoda pecou foi durante a leitura ali das trocas, quando tinha um jogador a mais e uma leitura mais cedo, antes de ter a expulsão do Marinho. Então, para mim, o Vojvoda vai com esse razoável aí, com gostinho de mal, porque, claro, né, na reta final ele acabou consertando ali, quando colocou o Pedro Augusto e Zé Welles para tentar defender o resultado, e conseguiu, pelo menos esse empate fora de casa. bom, vamos para as medalhinhas aí. Ouro, prata e bronze. Tivemos com avaliação positiva apenas 4 jogadores, Thiago Minhoca. O João Ricardo, o Brits, o Rosseto e o Emanuel Martinez. Cara, eu vou botar a medalha de ouro para o Martinez, foi o jogador que mais conseguiu ter êxito no melhor momento do Fortaleza, né? Ele foi o jogador que teve mais lucidez. Rosseto eu vou colocar em segundo. No momento também que o Fortaleza estava bem, ele facilitava muitas jogadas. E em terceiro eu vou colocar o Brits. Eu acho que o Brits, apesar de também ter cometido algumas falhas, a determinação dele dentro de campo para mim foi bem importante ali pro atual contexto. Deu para ver que ele estava muito incomodado com certas coisas. Eu gostei da postura do Brits, assim, perante ao time, né? Um time, às vezes, letárgico demais. Então, para mim, o Brits também
merece a medalha. Muito bem, então, avaliação feita aí dos jogadores do Fortaleza nesse empate aí 1-1 com o Atlético Mineiro em casa, né? Tem um contexto ali de ter passado boa parte do segundo tempo com jogadores a menos, né? Mas conseguiu pelo menos manter a invencibilidade e esse ponto lá na frente, né? Pode fazer a diferença para um G4, G5, G6, enfim. A projeção mais para frente fica para o raio-x, porque a rodada só está começando, né? A rodada começou nessa quarta e vai até domingo, né? O jogo do Palmeiras. Então, muita coisa ainda vai Inversão acontecer. por causa da semifinal da Copa do Brasil, né? Exatamente. O Atlético joga sábado com o Vasco, né? Que jogou com o São Paulo, de Thiago Minhoca, e perdeu por 3-0.